Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor do canal Geografia, Ensinar e Aprender. O assunto de hoje é a Europa, então o continente europeu. Quantos países fazem parte desse continente? Quantos habitantes vivem nesse continente? Quem eles colonizaram? Hoje a gente vai começar a parte introdutória, falar dos aspectos físicos e alguns aspectos gerais do continente europeu. Começando pela minha capa de aula, nós temos novamente fotos mostrando a Torre Eiffel e tal. Minha própria aula de geografia sobre a Europa, normalmente ela tinha isso. Eu comecei a botar umas coisas que não são tão clichês para ver se a gente discute um pouco algumas outras áreas. Você conhece essa região aqui da Europa? Ela ficou famosa um tempo atrás de uma forma bastante negativa, Porque essa avenida aqui ela foi invadida por um caminhão onde que várias pessoas foram atropeladas, então teve um ataque terrorista. Então isso aqui é a Costa Azul, na cidade de Nice, no sul da França. Então a França, que é o país mais turístico do mundo, da Europa e claro, do mundo, quando se trata de turismo internacional por país, a França aí, ela depende bastante disso, e a Costa Azul é uma dessas áreas mais visitadas. Então só para a gente começar, observe aqui, por exemplo, que a gente tem uma imagem com um contraste bem ressaltado aí da Europa com relação à sua iluminação. Quando a gente olha para uma imagem de satélite e vê isso daí, se eu tivesse aqui agora uma imagem de outros lugares do mundo, a gente vai ver que não tem tanta luz. O que significa a iluminação num mapa, numa imagem de satélite noturna como essa? O que eu posso garantir para vocês? Os lugares mais iluminados certamente acabam sendo lugares mais desenvolvidos, mais sofisticados. Então a gente espera que um lugar que tenha maior desenvolvimento econômico, população mais urbana, consumo de energia maior, seja mais desenvolvido. E em geral a regra acaba sendo essa. Por exemplo, se você pegar aqui dentro do território egípcio, as áreas mais desenvolvidas economicamente, até mesmo na produção agropecuária, acabam sendo as regiões próximas do Nilo. Então a proximidade de um importante rio pode ser muito bacana para o país em termos de desenvolvimento econômico. Ter um rio bastante fértil é importante para a agricultura, para a indústria e para o consumo das pessoas, Então, fixação de população acaba sendo muito maior quando tem a presença de um rio importante. Então, a gente consegue ver cidades como Paris, a gente consegue ver Madrid, a gente consegue ver Roma, aqui Milão, Nápoles, Moscou, lá no canto. Então, é bem interessante a gente conseguir identificar essas características. Por que está vazio aqui nessa região? Aqui na Escandinávia a gente não tem tanta gente. Então a população é baixa porque é uma região montanhosa e bastante fria. Aqui no norte da Itália, por exemplo, a gente sabe que tem a população bastante elevada, embora seja uma região de altitude, que no inverno pode ser bastante rigoroso, mas a fixação de população acabou acontecendo. Porque a gente tem mais um mapa. Eu acredito que é muito importante para o professor de geografia de vez em quando mostrar o mapa. Ele vai lá, está explicando o conteúdo dele, deixar o mapa no fundo, porque a memória fotográfica é uma coisa muito importante para os alunos. Então aqui a gente tem um mapa na língua inglesa, inclusive, mostrando a divisão dos territórios. A gente tem aqui um mapa político, onde que a gente consegue observar também a hidrografia, que é uma coisa que a gente vai acabar falando hoje aqui, sobre a questão da hidrografia da Europa. Um pouco dos aspectos de relevo a gente consegue identificar. Aqui a gente tem os Alpes europeus, aqui os Pirineus. Então é muito importante a gente ter esse contato constante com os mapas. Ficha técnica, basicamente. Então, a Europa, lembrando que ela é um continente, politicamente falando, mas ela pertence a um grande bloco, geologicamente falando, chamado de Eurásia. Então, a Europa é uma parte da Eurásia, que fica com grande parte do território dentro da zona climática temperada. O Trópico de Câncer ele passa no norte da África, então todos os lugares europeus estão ao norte do Trópico de Capricórnio. De Câncer, E então a gente tem o Círculo Polar, por exemplo, passando lá no norte da Noruega. Então a maior parte do território se localiza plenamente dentro da zona temperada, que tem 4 estações bem definidas. O número de países são 50, a área são de 10 milhões de quilômetros quadrados. Isso considera a parte europeia da Rússia também, Então não a Rússia inteira, obviamente, mas a parte europeia da Rússia ocupa a maior parte dessa área que a gente vai considerar desses 10 milhões aí. O maior país inteiramente dentro da Europa é a França. Agora eu estou cabreiro se não é talvez a Ucrânia, Enfim, o Vaticano é o menor, com certeza o menor, A França é da Europa Ocidental,
Tá? A Ucrânia é o maior país totalmente dentro da Europa, a França é o país da parte ocidental da Europa, a França é o maior país em extensão, ok? Só para não deixar nenhum erro passar batido aí, que às vezes na aula passa um erro ali batido e o aluno corrige a gente, aqui a gente não tem esse feedback na hora aí, que normalmente a gente não erra de propósito e não erra toda hora também. Tá, o ponto mais alto, Monte Elbrus, fica na Rússia, 5.600 metros, não é exatamente o lugar mais visitado. Tá, o Mont Blanc, né? Eu acho que é o ponto mais alto da Europa que tem visitação e tal. Tem até um filme interessante chamado A Era da Estupidez, que mostra lá um pesquisador, um alpinista, na verdade, francês, né, sobre a questão do degelo do Mont Blanc. Enfim, lembrei agora enquanto eu estou falando com vocês aqui. Né? Maior ilha, Grã-Bretanha, né? Poderia ser também, né, a Islândia, né, que é uma ilha bem importante. Lembrando que a gente não está considerando daí a Groenlândia como sendo um território europeu, né, que na verdade pertence à Dinamarca. Então a Grã-Bretanha aí, maior ilha. Né? Lembrando que o reino é uma coisa, a Grã-Bretanha é outra coisa. A Grã-Bretanha é o nome de uma ilha. O maior vulcão é o Etna, fica na Sicília, na Itália. Tá? Vamos observar a questão do relevo. Né? No relevo, se você olhar na imagem de satélite, chama atenção a região aqui dos Pirineus, entre a França e a Espanha. Chama atenção também essa região aqui dos Alpes europeus, a parte alta mais importante da Europa, mais visitada e que mais tem relevância econômica e populacional. Essa parte dos Alpes aqui, do norte da Itália, Suíça, são vários países envolvidos aqui nessa região alpina ao norte da Itália, sudeste da França. Temos também a Escandinávia, que chama atenção aqui, que é uma formação rochosa, né, que praticamente inviabiliza a vida humana dentro da Noruega e da Suécia. Aqui a gente tem um mapa de relevo mais claro, onde que a gente tem a denominação Alpes aqui no norte da Itália, mas também tem os Alpes lá na Escandinávia. Então, sempre que você escutar a palavra Alpes, considere esse Alpes aqui. Quem precisa de sobrenome? A Escandinávia. Tá? Embora eles chamam de Alpes também, o que tem lá na Escandinávia, eu preciso dizer que é Alpe escandinavo quando eu estou me referindo àquela região. Quando eu falo simplesmente Alpes, eu estou me referindo a esta região aqui. Temos a cadeia Carpatos, a cadeia dos Alpes Dináricos, né? A cadeia dos Balcãs aqui no leste europeu também, né? E temos o Cáucaso aqui já na divisa com o Oriente Médio, né? Região bastante importante do ponto de vista estratégico ali russo, né? Com as suas antigas nações de maior relacionamento dentro da União Soviética, uma região bastante conflituosa, inclusive essa região do Cáucaso. Tá? Então aqui a gente tem a Península Ibérica, com os Pirineus chamando a atenção, enfim. O verde toma grande parte do território europeu, porque na verdade grande parte do território europeu é baixo. Tá? Você pensa na Alemanha, você pensa na Polônia, você tem que pensar em lugares extremamente planos e baixos, com coxilhas, com ondulações, ok, mas em geral, território predominantemente baixo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque é frio, tem que ser mais alto. Questão do litoral europeu, bastante recortado, principais rios. Qual o principal rio do Brasil? Você deve estar pensando agora, é o Rio Amazonas. Não, não é o Rio Amazonas. O principal rio do Brasil tem que ser o Rio Paraná. O Rio Paraná é o que mais gera energia, é o que abastece mais pessoas, é o que abastece mais a agricultura e pecuária. Então o rio mais importante tem que ser o rio que traz mais resultados para o país. O rio mais importante da Europa é o Reno. O rio mais extenso da Europa é o Volga. Tá? Então o Volga não pode ser o mais importante, né, se ele não pega a região mais importante da Europa. Ele pega uma parte importante da Rússia, né? Na Rússia ele certamente é um rio muito importante. Então o rio Reno, né, ele corta a Alemanha e pelo fato de cortar a Alemanha, já está cortando aí um dos principais países do mundo em termos de economia. Tá? Então, se você pega a Holanda, se você pega uma partezinha da Itália, uma parte da Suíça, uma parte da Áustria e grande parte da Alemanha, você tem o rio mais importante da Europa aqui sim. Né? O rio Sena é muito importante dentro da França, o rio Tamisa dentro da Grã-Bretanha, certamente é o rio mais importante. Importante porque já foi muito poluído e foi despoluído com o passar do tempo, né? A Inglaterra foi um dos primeiros países a se industrializar no mundo e aí ela acaba tendo os seus rios apodrecidos antes que todo mundo. Então ela já tem um processo de regeneração do rio Tâmisa aí bastante eficiente e hoje as pessoas conseguem dentro da cidade de Londres navegar por ele
respirar perto dele pelo menos. Tá? Então já melhorou bastante a situação desse rio. Tá? Então o Rio Po é um rio bem importante que corta o norte da Itália, vai até Veneza. Veneza está na foz do Rio Po, né, que é o mais importante rio italiano. A Itália está no centro das atenções aí, com mais de 10 mil mortes causadas pelo coronavírus atualmente. Tá? Então, esses são os principais rios europeus. O clima é temperado, a maior precipitação acontece no verão, né? A gente tem um ar bem seco soprando do norte da África em direção ao sul, a essa Europa mediterrânea aqui, grande parte do ano, né? Em função do deserto do Saara estar ali ao sul. Né? E aqui a gente consegue ver na vegetação o domínio da floresta temperada. Floresta temperada que foi praticamente dizimada dentro da Europa. Isso faz com que muitas pessoas critiquem quando a Alemanha nos critica, assim, porque eles também desmataram, né? Só que eles se desenvolveram desmatando e a gente desmata e continua pobre, né? Isso é uma grande diferença que a gente deveria levar em consideração, né? Mas muita gente diz, que hipocrisia, eles não conservaram, tá? Então, e o fato deles não ter conservado é uma característica boa deles? Não, eu considero uma característica ruim. Então, se eles estão desejando que a gente conserve, talvez eles estão desejando algo de bom pra gente, não simplesmente, que vocês não se desenvolvam. Acho que não é bem por aí, cada um tem interpretação que prefere, muitas vezes é mencionado, né? Então, o predomínio da floresta temperada, floresta de coníferas, né, é o que havia por ali em grande parte. Hoje é agricultura, muitas áreas urbanas, né? Ao sul, na região da Itália, da Grécia, né? Próprio Portugal aqui pega bastante essa floresta mediterrânea aí. Então, que é uma floresta semelhante, de alguma forma, à Mata Atlântica que a gente tem aqui no Brasil, né? Seria uma forma de conceituar ela. Então, sobre a economia, o país com melhor PIB per capita é Luxemburgo, o país mais pobre com pior PIB per capita é a Moldávia. O PIB em 2017 era de 17 trilhões, hoje passa de 20 trilhões, né? E os piores salários no leste europeu, piores salários da Europa dentro do leste europeu, e os melhores salários médios, né, estão no ocidente europeu. A parte mais visitada, a parte economicamente mais próspera está por aqui, ó. Aqui a gente tem Mônaco, aqui a gente tem a Suíça, com 4.421 euros. Pensa, o salário médio na Suíça é de 4.400 euros. Só que isso torna o custo de vida também bem maior dentro desses países que têm uma renda maior. Então tem que cuidar um pouco para não interpretar algumas coisas erradas quando se trata de Europa aí. O PIB dentro da zona do euro, né, que já não tem mais hoje nunca teve, na verdade, o Reino Unido, né? Ele vai ter uma grande composição aí por parte da Alemanha, da França e da Itália, tá? Como sendo os principais responsáveis da zona do euro. Próxima aula é sobre a União Europeia, tá? E eu volto a falar para vocês, né, na próxima aula sobre a União Europeia e outros aspectos econômicos da Europa. Muito obrigado pela atenção, não esquece de seguir a página, não esquece de deixar seu like, compartilhar com o coleguinha essa aula sobre Europa. Valeu!